Que honra estar aqui mais uma vez, ver o que Deus está fazendo. Não sei se você conhece a minha esposa, fica em pé, minha linda. Abençoada, glória a Deus. Meus filhos na fé, apóstolo Nivaldo e Chico, que está aqui hoje à noite, fica em pé também. Cadê o Cristiano? Cristiano ali, Maíra, outros filhos na fé meu ali, ó. Glória a Deus, estão aqui nos acompanhando. Que bênção estar aqui hoje à noite, amém? Jesus venceu. Amém. Aleluia, dá um amém mais forte. Jesus venceu. Amém. Glória a Deus, qualquer coisa que você esteja enfrentando, Jesus venceu. Aleluia, abra a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos falar umas coisas importantes sobre o rei e o caçador. Quem você é? Pergunta para o seu vizinho, quem você é? Você é um rei ou você é um caçador? Não é? Qual a diferença gritante? Um tem uma lança e o outro tem um cedro. Então, o caçador, ele sai à procura da caça. E não há garantias de que ele vai alcançar aquilo naquele dia. É tanto que existe uma frase assim, um dia é da caça e o outro é do caçador. Mas o rei não tem isso. O rei está sentado, reinando. O que o rei tem? Um cedro, que significa poder e autoridade. O rei não precisa caçar, tudo está disponível para ele. A diferença do caçador é que ele tem que acordar bem cedo, ele tem que fazer estratégias, ele tem que sair à caça, à procura daquilo que ele precisa. Se ele não caçar, ele não come. E a ideia do caçador é matar um leão por dia. O rei não precisa disso. Quando ele acorda, a mesa está pronta. Alguém já acordou mais cedo e preparou a mesa para ele. E outra, do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta. Então ele acorda para reinar. Ele não acorda para caçar. E eu quero que nós entendamos hoje à noite que, segundo a Bíblia, nós somos reis. Mas você pode ser um rei vivendo como caçador. Caçando promessa, caçando bênção, caçando uma oportunidade de Deus fazer algo por você. Trabalhando e dando duro para ver se Deus abençoa, prospera, restaura. Em vez de assumir a posição de que é assentado nos lugares celestiais. E que ele já te deu poder e autoridade. E que o rei governa com palavras. O rei governa falando. O rei governa dando ordens. Traga isso, traga aquilo, faça isso. Venha você, vá você para lá. Ele nasceu para assumir um lugar onde a ordem deve ser demandada. E sem o comando dele as coisas não acontecem. Você tem noção do que é Jesus rei, assumindo o seu reinado na terra, mas ele tem que ir para o céu, e ele diz, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Mas eu quero que você entenda que a ida dele, nós que éramos príncipes, passamos a ser rei, porque ninguém que é príncipe passa a ser rei, enquanto o rei estiver presente. É a ida do rei que lhe torna novo rei na terra. E a Bíblia diz que Jesus é rei dos reis. Se você não está reinando, a culpa não é dele, porque ele já te deu todo o poder e toda a autoridade. Ele te deu o cedro, ele te deu o nome dele, ele te deu a fé dele. Ele te deu o Espírito dele, ele te deu a autoridade dele, ele te deu a palavra dele, ele te deu os dons dele, ele te deu os frutos do Espírito. É hora de você reinar sobre esse problema. Em vez de estar caçando oportunidade para ver se vence, senta na tua posição que é assentado nos lugares celestiais e começa a comandar a tua vida para cima. A Bíblia diz que quando a nossa vida vai para as trevas, nós podemos dizer, haja exaltação. É você quem fala como vai ser sua vida. A fé foi dada para você possuir. A fé é dada para você falar.
A fé é dada para você comandar as hostes espirituais. Quando aquele homem centurião observou a vida de Jesus, ele prestou bastante atenção que toda vez que Jesus dava uma ordem, acontecia algo. E aí ele fez uma similaridade. Espera aí, eu sou um homem debaixo de uma autoridade. Eu digo vai, ele vai. Eu digo vem, ele vem. Aí ele vai até Jesus e disse, diga uma palavra, que o meu criado vai ser curado. Porque eu sou um homem debaixo de autoridade. E olha que coisa linda, ele diz, eu também sou. Parecia arrogância? Não, ele entendeu que Jesus era um homem debaixo de autoridade. E segundo a Bíblia, Jesus se fez homem. Ele não estava dominando como Deus, ele estava dominando como um homem debaixo da influência do Espírito Santo. E Jesus estando aqui, ele disse, olha, se você crê em mim, vai fazer as mesmas obras que eu faço e vai fazer até maiores do que esta. Olha para o seu vizinho e diga, é hora de fazer coisas maiores. Diga, é hora de sair para demandar ordens, porque o território o rei já tem. Todo rei tem seu território, todo rei tem seu reino. Tudo que ele faz é expandir o reino falando. O caçador, ele tenta caçar em qualquer lugar. O caçador, ele tem que às vezes ficar esperando. O rei toma posse. Já está tudo suprido para o rei. E outra, se faltar algo, ele vai buscar o responsável. Porque não é para ter falta na mesa do rei. Jesus venceu. Quando eu disser isso, diga um amém bem alto. Jesus venceu. Quando eu falo que Jesus venceu, eu estou falando que ele derrotou principados, derrotou potestades, derrotou o câncer, derrotou a AIDS, derrotou a depressão, derrotou a angústia. Jesus venceu qualquer problema que você esteja passando hoje. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o Exu Caveira, Jesus venceu o tranca-rua, Jesus venceu o pombagira, Jesus venceu a escassez, Jesus venceu a miséria. É hora de você se posicionar, porque a vitória dele ele deu para alguém. Tem alguém aqui que recebeu a vitória que Jesus deu. Então pare de caçar sua cura, pare de caçar sua prosperidade. É hora de comandar. Dinheiro vem. A Bíblia diz que os anjos estão dando ordens a nosso respeito. E os anjos cumprem a ordem da palavra dada. Já que Deus te deu a palavra, quem está com o comando? Deus estando no comando, criou tudo. Mas agora, Jesus chega na terra e diz, eu vos dei a tua palavra. Com quem está o comando agora? Opa! Então começa a comandar a sua vida. Haja exaltação, haja exaltação, haja exaltação, haja provisão, haja milagres. Venha do norte, venha do sul, vai falando, não se preocupa. A palavra vai na frente, trabalhando para você, destruindo porta de bronze, ferrolho de ferro e trazendo. Declaro que você deve se preparar para a maior avalanche de milagres que Deus vai fazer nesses últimos dias. Eu declaro Deus usando suas mãos para curar, esvaziar hospitais, esvaziar manicômios. Nós vamos destruir as obras do diabo. Aleluia! Ele te deu o poder para enriquecer. De acordo com Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Teu Deus. Teu Deus. É Ele quem te dá poder para adquirir riqueza. Pare de caçar e assuma a unção que você carrega e ordene ela vir para a sua vida. Não vá trabalhar como um caçador, vá trabalhar como um rei. O cedro está na sua mão.
A Bíblia diz que Deus nos deu o cetro de poder. Quando Ele ressuscita, Ele diz: todo poder e toda autoridade no céu e na terra foram me dados. E segundo a Bíblia, a autoridade é aquele que até o desejo dele tem que ser obedecido. Sabe o que é uma autoridade? Você vem num carro seu, pago com seu dinheiro, tudo emplacado em dias, e uma autoridade diz: encosta. Você não diz: eu não estou com vontade. Você não diz: eu não quero, eu não concordo com isso. E concorda não, encosta não para ver. A autoridade, a vontade dele e a ordem dele deve ser obedecida. Você entende? Você não entende? Você entende? Que quem comanda é a autoridade? Ela diz: encosta, você encosta. Desce, você desce. Me dá documento, você dá documento. Dá não para ver. Eu não sinto direção de encostar. Não tem direção aqui não, meu. A direção encosta na hora. Porque a ordem deve ser obedecida. Você entende o que significa? Ele me deu toda a autoridade no céu e toda a autoridade na terra. Vai! Aleluia! Glória a Deus! Nós sabemos, pessoal que serviu ao exército, tivemos um exemplo maravilhoso com Jason esses dias na nossa igreja. Ele dizendo: eu sou um coronel e a tropa está em ordem. Está tudo aqui. Então eu chamo o sargento e ele se cumprimenta e eu digo: está contigo agora. A partir de agora, tudo que ele fala, a tropa tem que obedecer. Foi transferido um comando. O comando agora já não está com o coronel, nem com o general, nem com o capitão. Na hora que ele comanda para o sargento ou para um soldado, não importa. Se ele comandou, agora todos obedecem àquele homem. Jesus disse: agora é contigo. Eu te dou autoridade. Vai no meu nome. Agora está contigo o comando. Escute isso. Todo o inferno e todos os anjos do céu param para ouvir o que você vai dizer, porque Jesus transferiu para você. Lembre-se que quando você diz em nome de Jesus, o céu, a terra e o inferno param para ouvir o que você vai dizer. E eles ficam esperando o comando. E você diz: ah, misericórdia, como está difícil. Em nome de Jesus, a coisa, um dia, se Deus quiser, o mundo espiritual, soldados, autoridade, não reconhecem pedidos, reconhecem ordens. Eles foram treinados para obedecer ordens. Os anjos são treinados para obedecer ordem. Um cachorro valioso que foi treinado, ele vive de comandos. Senta. E comando não é falando 10 vezes: sente-se aqui porque esse lugar é melhor do que aquele outro ali. Não, o cachorro não entende. O cachorro entende ordem. Senta, levanta, pega, para. O mundo espiritual é regido por ordens. E segundo a Bíblia, nós damos ordens até os anjos. É fraco você? Vermezinho de Jacó? Não. Segundo a Bíblia, nação santa, sacerdócio real, rei que reina sobre a terra, propriedade exclusiva de Deus, menino dos olhos de Deus, justiça de Deus, aquele que representa Deus na terra. Boca fechada, segundo o mundo, não entra mosquito. Boca aberta, mosquito nem chega. No mundo do espírito, quando você abre a boca, segundo a Bíblia, diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. Segundo a Bíblia, nós ficamos cheios do Espírito Santo falando. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Cantando. Então você tem que entender que há um poder que é gerado
enquanto você canta ou fala, ou dá graças. Aleluia. Glória a Deus. Existe um poder inerente em você, que foi dado pela natureza do próprio Deus. Segundo a Bíblia, o Espírito Santo é o poder de Deus. Ele é o poder que Deus usa para criar tudo. Agora, no novo nascimento, aonde Ele colocou esse poder? Não é só para você tremer e cair. É para você governar. Entenda, existe o poder financeiro, mas não é maior do que o poder de Deus. Existe o poder político, mas não é maior do que o poder de Deus. Existe o poder do mundo, mas não é maior do que o poder de Deus. Existe o poder do diabo, mas não é maior do que o poder de Deus, porque segundo a Bíblia, maior é o que está. Você carrega o maior. O câncer tem um poder, mas existe um poder maior do que o poder do câncer. Eu não entendo porque os crentes estão esperando a cura para o câncer, que já foi realizada há 2000 anos atrás. Quando alguém disser para você, essa doença não tem cura, que mentira é essa? Possa ser que os médicos não descobriram, mas eu já li na minha Bíblia que pelas pisaduras de Jesus, há 2000 anos eu fui. Aleluia. Estão comigo? Qual é a função da fé? Pergunta para o seu vizinho. Qual é a função da fé? Diga, a função da fé é trabalhar para você, para cumprir em você o que Deus prometeu a você, para que pela fé você dê glória a Ele. Olha o que é fé. É acreditar que o que Deus prometeu, Ele vai fazer para você. É só isso. Glória a Deus. Vamos então para Provérbios, Romanos, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ela reinou, muito mais os que recebem. Entenda, os que recebem, o quê? Abundância. Ninguém reina com migalhas. Você tem que aprender a ser abundante. Você tem que aprender a pensar em coisas grandes. Porque a vida que Jesus trouxe é uma vida abundante. Então a graça dele é abundante. E não é recebendo uma xícarazinha ou uma colher de sopa de graça. É recebendo graça abundante. Por isso que você tem que aprender a mergulhar. Quando aquele homem entrou, que deu só no tornozelo, o Espírito Santo disse, vai mais. Ele foi, deu no joelho. O Espírito Santo disse, vai mais. Ele foi, deu nos lombos, na cintura. Depois ele foi e deu nos lombos, até que ele chegou num ponto que era tão fundo que só poderia passar nado. Aí as coisas acontecem. Enquanto eu estou vivendo num ambiente em que eu controlo a situação, estou aqui, é fundo, mas eu sei que o chão está aqui. Deus quer te levar no lugar que não tenha mais chão para você, que só nadando. Com Deus aí, só nada ou nada. Aprenda a nadar nas águas do Espírito. O que me maravilha, pastor, é que ele sai da beira, não vê nada, tem nada lá. Quando ele volta na mesma beira, tem peixe em abundância, árvore de toda espécie, vários pescadores, porque ninguém vê as coisas do Espírito se primeiro não entrar no Espírito. Oração de meia tigela não leva você para a profundidade. Você tem que aprender a orar, e orar, e orar,
até que você ore de verdade. O englosor disse, enquanto você orar ligado com as coisas da terra, sua oração não passa do teto. Você tem que aprender a orar para se ver no pé do trono daquele que é dono de tudo. Aleluia. E aí o englosor foi chamado por um grupo de pastores que disseram, esse homem não ora tanto desse jeito, não. Eu não acredito que ele ora desse jeito. Juntaram 15 pessoas, inclusive o pastor que estava desafiando ele. Só que ele não sabia. E eles disseram, o englosor, que tal irmos orar um pouco aqui? O englosor já passou direto, se ajoelhou e começou a orar. 15 minutos. 15 minutos de oração. Não tinha mais nenhum pastor na sala, a não ser o englosor orando. O pastor que organizou a palhaçada esperou o englosor do lado de fora. 7 horas depois o englosor saiu. E ele disse, se nós não tivéssemos saído, o poder que estava sobre ele era tão grande que nos mataria. Crente orando, Pai, em nome de Jesus. Eu sei. Aleluia. Aleluia. Oh, faz o que tu quiser, seja feito a tua vontade. Isso é lixo. É oração de lixo religioso. Então, precisamos aprender a entrar em abundância. Naquele nível onde o Espírito pega você e geme e ora. Ora não sua vontade, ora a vontade de Deus. Ora não seu desejo, ora o desejo de Deus. E quando o desejo de Deus é orado na terra, o céu é suprido. Aleluia. Rei não pede dinheiro, o rei manda. O caçador sai trabalhando desesperado por causa dele, precisa de dinheiro, ele precisa de comida. Ele precisa alimentar a família. O rei acorda com tudo suprido. Quem é rei aqui? Quem é rei aqui? Quem é rainha aqui? O rei dá o glória a Deus, depois a rainha dá o glória a Deus. Quem é rei aqui? Quem é rei aqui? Quem é rainha de Deus aqui? Aleluia! Olha comigo, Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o que é que vai acontecer com esses? São todos? Não, são os que recebem. A abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Reinar é dominar. Reinar é governar. E se entender reinado, você entende para aquilo que Deus criou o homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele. A primeira palavra que Deus dá é, domine ele. É por isso que o diabo corre atrás de desvalorizar o homem, para ele não entender domínio. Você só entende domínio se entender sua origem. E segundo a sua origem está em Deus, começa em Deus e termina em Deus. Você é todo de Deus. Jesus venceu. Está muito fraco. Jesus venceu. Diga para o seu vizinho, ei, Jesus venceu. Qualquer problema que você esteja passando, enfrente ele com essa mentalidade. Jesus venceu você e me deu a vitória. Eu sobre você sou mais que vencedor. Jesus é o vencedor, mas já que ele me deu a vitória. Aleluia. Vamos ver Provérbios 16, versículo 26. O que vai dizer para nós? O caçador tem que correr atrás das coisas para que possa ter elas. Que silêncio mortal na congregação. Porque nós somos reis vivendo como caçadores. Vamos fazer uma campanha agora para começar a jejuar e orar. Aí Deus vai abrir a porta. Quê? Eis que pus uma porta aberta. Sobe, vem aqui. Está aberta.
O véu foi rasgado e o Santo dos Santos foi liberado. Não tem mais nada trancado. E se tiver, a chave está contigo, porque ele te deu as chaves do reino. Aleluia. As pessoas cantam incredulidade e nem sabem. Porque elas gostam da melodia. Lembre-se, a maneira mais fácil de doutrinar o povo é com música. Não é? Músicas que falam quem somos em Cristo não faz sucesso. Músicas que falam da alma. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Quê? Você está gastando a vida por ele? Se você está morto. Não vivo eu. É Cristo que vive em mim. O que é que você está gastando? Perdendo tudo. Eu perdi o quê? Eu não tinha nada. Eu perdi o diabo. Ô lucro. Eu perdi o pecado. Ô lucro. O texto que Paulo fala, ele diz: depois que eu entendi quem é Cristo e quem é Ele em mim, eu considero tudo que eu tinha como perca. Mas a igreja gosta de cantar, que a vitória vai chorando, geme e chora. Mas nós temos música como os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Vê se essa música pegou, Ademar de Campos, 1980 e pouco. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Que coisa, hein? Mas os guerreiros se preparam. É sucesso. As pessoas cantam derrota e nem sabem. Porque a mentalidade da igreja ainda hoje é de batalha, é de luta. Né? Não vou falar isso não, senão vai ter censura. Vamos lá. Provérbios 16, 26. A fome do trabalhador o faz trabalhar. Eu pensei que era que ele gostava do emprego. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca, isso o incita. Você não vê essas declarações sobre reis. Porque não existe falta na mesa de um rei. O rei só tem falta quando ele perde o trono. Porque alguém roubou o trono dele, ou se apossou do trono dele, ou tomou o trono dele. Mas o rei, ele reina. Os melhores tipos de queijo estão na mesa de um rei. Os melhores pães. O que for produzido para um rei passará no alto padrão de qualidade. E eu poderia dizer que empresa é essa? Isaías 1,19. Em Jundiaí, as melhores uvas do mundo estão lá. E tem a semana do festival de uva. Tem uva desse tamanho. Eu me assustei quando eu vi. E eu disse, posso? Não, é exportação. Vai para fora do país. É só para ver. Eu digo, então eu vou morar lá fora para comprar essa uva. Sim, porque não é para aqui, é só para lá. Ou seja, nós não temos direito, nascidos aqui, de comer aquilo. A não ser que vá lá fora, compre, volte e coma. No reino de Deus não é assim. Os filhos têm o direito sobre tudo que é gerado no reino. Você entende isso? Só que o reino tem um sistema de funcionamento. Ele funciona por comandos. Quem aqui tem algum Alexa em casa? Se você disser assim, Alexa, por favor, eu gostaria que você acendesse a luz do quarto, ela vai dizer o quê?
ela funciona por comandos. Liga a TV. Desliga a luz. Aumenta o som. Eu acho que Deus revelou a Alexa para que o crente aprendesse a dar comandos. Porque quando Deus cria tudo, Ele diz, haja luz, haja. Ele usou uma palavra só e só foi encaixando o que queria. Ó. Haja luz, haja firmamento, haja separação, haja sol, haja lua, haja estrela, haja luminares. Uma palavra. E disse o que queria. Aí Jesus disse, vocês precisam ter a fé do tipo de Deus. Ergue-te, lança-te. E nem duvide. Vai ser assim. Lázaro, vem. Para onde? Para fora. Outra versão diz, sai para fora. A pessoa diz, Jesus deu uma redundância aqui, né? Vai sair para onde? Eu disse, mas a questão é que você não viu Lázaro. Quando Jesus disse, sai, Lázaro disse, para onde, Senhor, eu vou? Ele disse, para fora aqui, para o lado de cá. Ele pensou que era para sair do lugar onde ele estava para Abraão ou outro acompanhar. Ele disse, não, você vai para fora agora. O mundo espiritual é regido por comando. Jesus nunca chegou e disse, por favor, Deus, levanta esse paralítico, faça alguma coisa por ele. Oh, Deus, abre o olho desse cego. Ele disse, vê. Preste atenção às palavras. Vê. Sai. Levanta. Anda. Limpo. Vento. Para. Mar. Quieto. Glória a Deus. Sabendo quem você é, dê o comando e fique quieto. Aleluia. Pai com autoridade. João, vem aqui. Pai sem autoridade. João, vem aqui. João. Ô, João. João, eu estou falando com você, João. Vem aqui, João. Vai vir, não? Então eu vou aí. Espera aí. Quê? Tem algum pai desse aqui? Venha para expulsar esse demônio de moleza. O pai ordena. O pai dessa aqui só olhava. Meu pai também só olhava de lado, fazia, Sérgio. Eu já orava em língua. Entenda que quem tem autoridade deve ser obedecido. Então não deixe os demônios agirem como Joãozinho, tá? Não deixe essa doença, o problema, só dá a ordem. Jesus disse, vai! E o homem foi. Quando chegou em casa, o criado estava curado. E o relato não era fraco, está horrivelmente atormentado, paralítico, em cima de uma cama. Diga uma palavra. Diga uma palavra, porque eu também sou homem de autoridade. Eu digo vai, ele vai, eu digo vem, ele vem. Diga uma palavra, Jesus disse vai. Aí Jesus olhou e disse, nunca vi uma fé dessa. Nem Abraão. Deixa eu procurar aqui, Abraão, Isaac, Jacó. Ei, quem está falando é quem criou o mundo todo e toda a humanidade. Foi ele que disse, nunca vi uma fé dessa. Nem Israel encheu uma fé dessa. Me deu uma palavra, só isso. Me deu uma palavra. Ele disse, vai, seja feito conforme sua fé. Agora as coisas funcionam. Como é que está a nossa fé? Então, se sua fé é para pedir 1000 vezes, falta 999, já que pediu uma. Se sua fé é para subir monte, descer, dar 7 voltas, seja feito de acordo com sua fé. Só que isso não é a fé da nova aliança. Na nova aliança tudo está feito. Aleluia. Vamos então agora para Provérbios 29, perdão. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Provérbios 29, versículo 4, por favor. Provérbios 29, 4. O rei justo sustém a terra. Lembre-se que, de acordo com a Bíblia, tudo é sustentado pela palavra do seu poder. Então, o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Vamos ficar com a primeira parte. O rei justo sustém a terra. Você deve sustentar a sua terra, seu território. Pensa comigo, hiena tem território. Leões têm território. Girafas têm território. Por que você não pode ter um terreno? Se segundo a Bíblia você é a glória da criação. Por que você não pode ter uma casa? Se até os covios têm casa. Você é o rei na terra. Na sua rua, no seu bairro, na igreja. Você é o rei na sua empresa. Mas enquanto nossa mentalidade não muda, nada mudará ao nosso redor. Enquanto você estiver crendo para salário mínimo, é isso que você vai ter o resto da sua vida. E a culpa não é de Deus. Segundo a Bíblia, você é cabeça. Mas a maioria de nós estamos vivendo como cauda. Não sabe para onde vem, não sabe para onde vai. Não sabe o que quer. Não decide nada na vida. Sempre tem que perguntar a alguém o que é que vai ser da vida dele. Se deve, se não deve, se pode, se não pode. Mas segundo a Bíblia, você é cabeça. Cabeça é quem dá o rumo. Cabeça é quem decide. Cabeça decide, seleciona o que vai ouvir, o que vai ver, o que vai falar. Deus não podia ter botado os olhos nos pés. Para isso seria um monstro, não? E outra, como é que você ia ver as coisas, já que ia botar uma meia e um sapato? Por isso que tudo principal para o corpo funcionar está na cabeça. O cérebro, a mentalidade, a visão, a respiração. Ingerir comida, porque está tudo na cabeça. E segundo a Bíblia, Cristo é o cabeça. E o corpo obedece à ordem da cabeça. A Bíblia diz que a língua inflama todo o corpo. Por isso que Ele te deu a língua do Espírito. Comece a incendiar seu corpo com saúde, com cura, com paz, com prosperidade. Vamos ver algo interessante aqui. 1 Coríntios 3, 21 e 22. Até o 23. 1 Coríntios 3, 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Por quê? Porque o quê? Será ou é? Uau! Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo. O mundo. Olha como é que Deus pensa. Ele começa com um pregador que dá fundamento, chega com um pregador que dá polimento, que foi Apolo, depois ele chega com um pregador que foi fundamental para o início da igreja, depois ele começa a dizer, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes e sejam as futuras. Eu não tenho carro, mas um dia vou ter. Já é seu. Na mente de Deus não vai ser seu. Ah, vocês não pegaram nada não. Deixa eu terminar. Vai na paz, Deus abençoe. Ave Maria cheia de graça. Presta atenção no que eu estou dizendo. As coisas presentes, todo mundo diz, não, isso é meu, eu paguei, eu tenho. Ele diz, as futuras. A futura. A nova casa que você vai morar, o novo carro, a nova roupa, a nova escola para os seus filhos, já é seu. Se comporte como que já é seu. Estou fazendo umas confissões tão loucas. Uma palavra de anos atrás, aqui em Recife, comecei a orar de madrugada e ela voltou para mim.
Uma palavra dita por um apóstolo que veio uma vez na nossa igreja, era dos Estados Unidos. Sei nem o nome dele. E eu estava orando esses dias aqui e o Espírito Santo disse, lembra dessa palavra? Eu disse, lembro. Ele disse, então fale. Eu disse, mas, Senhor, foi uma palavra profética? Ele disse, sim, eu ensinei Timóteo a combater pelas profecias que foram dadas. Você tem profecia? Não aconteceu ainda. Você está combatendo com elas? Você sabia que se essa profecia se cumprir, tudo muda na sua vida? E quem está resistindo ela? Deus não falou? Não foi um profeta? Ungido de Deus? Você recebeu a unção e diz, uau, Deus falou comigo. Ok, não acontece até que você batalhe. Você precisa aprender isso. E aí, o Senhor disse para mim, lembra daquela palavra? Eu disse, lembro. Disse, qual era a palavra? Eu disse, meu ministério é de alcance mundial. Ele disse, então começa a falar. Eu vou para as nações. Vou voltar a fazer minhas cruzadas de rua. Já estou chamando palco, telão de LED, carro de som, carreta. Fui lá atrás e comecei a lembrar os desenhos que eu tinha de tudo isso. Eu disse, uau, tudo é meu. Quando eu vou agir com a consciência que é meu, como agiria? O comportamento de quem sabe o que tem é diferente de quem sabe que não tem. Então eu peço, por favor, me dê, eu preciso. Quando é meu, mando buscar. Aleluia. Entendeu, meu apóstolo? Tudo é vosso. Se você precisar de uma casa lá nos Estados Unidos, para Deus é seu. Você começa a pagar ela daqui confessando. Obrigado pela minha casa lá. Obrigado pelo meu carro. Obrigado pela minha casa em Portugal. É só falar. Meu Deus do céu. O mundo espiritual é regido por palavras. E Deus te deu a palavra. Você só vive miserável se você quiser. Em nome de Jesus eu te peço. Creia pelo menos numa coisa que eu estou dizendo aqui hoje à noite. Domina esse negócio aqui. Você tem 2 homens dentro de você. O primeiro é o homem natural. É aquele que alguém dirigindo no trânsito de Recife tem que orar muito em línguas, mas eu sei disso. Eu aprendi mais do que isso esses dias. Eles entram sem dar seta, eles entram no meio, é moto para cá. Tem uns que ficam assim, um aqui na frente, o outro aqui. Você quer passar no meio, aí os dois aceleram. Aí nem sai da frente, nem sai de trás. Um espaço enorme na frente e eles parecem que estão passeando. Não, isso não acontece aqui não, só lá em São Paulo. E aí, o que é que você percebe? É que do mesmo jeito que acontece no natural, acontece no espiritual. Tem demônios só atrasando você. Que não permite que você passe para ocupar o espaço vazio. E você tem que ser muito esperto. Ligar a seta e decidir ir. Estão comigo? Diga para o seu vizinho, liga a seta e decida aí. Diga, eu vou para aquele lugar ali e vai acontecer esse negócio aqui. Diga, eu vou viver os melhores dias da minha vida. Então, o homem natural, primeiro o homem que está dentro de você, ele é o que se irrita rápido. Ele é o que se preocupa com elogio ou com críticas. Isso é seu primeiro homem. Isso é o homem natural. A Bíblia diz que você é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Segundo a Bíblia, o homem interior e o homem exterior. O seu corpo é só envelope. Então, esqueça seu corpo. Então, tem o primeiro homem, que é aquele que ainda precisa ser renovado pela palavra. Esse primeiro se ofende com tudo, se entristece com tudo, tem raiva de tudo. Se elogiar, se não elogiar, fica com raiva. Pronto, esse é o primeiro homem. Você tem que aprender a vencer ele dominando o silêncio. Então você foi irritado. O primeiro homem quer logo revidar. Pensa que é o quê? Você vai para o segundo homem agir, que é o homem espiritual, escondido lá no coração. Esse aí, quando você aprender a dominá-lo e trazer a existência,
Ele domina tudo. Aí você alimenta o homem espiritual lendo sua Bíblia e meditando. Você alimenta o homem natural se preocupando, andando ansioso, murmurando, fazendo cálculo. 7 vezes 3, 21, dá nada, dá não. Dá não, dá não, dá não, dá não. O homem natural calcula o salário que entra e o que sai. O homem espiritual olha as riquezas de Deus e diz, eu tenho tudo. Porque o homem espiritual, ele vê o invisível. Aí, o natural atenta para as coisas que vêm. O espiritual atenta para o que não se vê. Eles são opostos entre si. Um anda para cá, o outro anda para lá. Esse aqui anda no racional. Esse aqui anda no espiritual. Agora, quem você mais alimenta terá a força de puxar um para o lado do outro. Mas quando o homem natural, ou a sua alma, é renovada pela palavra, ela arrasta o corpo para aquela dimensão. Estão comigo? Diga, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Diga mais uma vez. Mais uma vez. Então, o seu corpo não é você, mas como a gente investe no corpo, né? É tudo para o corpo. Aleluia. Aleluia. Maratonamos Netflix. Se um jogo tiver bom, a gente não quer que acabe. Vai para a prorrogação, vai para as pênaltis. E cada casa ele fica com raiva. Rapaz, que jogo bom era para ter mais. Se o culto passar 5 minutos, eu vou me ajoelhar e orar com 5 minutos, já acabou as palavras. Dói joelho, dói nuca. Se for ler a Bíblia de noite, já era. 5 minutos. Meditando profundamente. Tem uma batalha aí que você precisa vencer. E essa batalha ferrenha. A gente sabe o nome de todos os artistas, das séries, de tudo. Um versículo da Bíblia. Qual foi mesmo? Rapaz, pastor Sérgio pregou, foi benção. E ele pregou o quê? Não sei, mas foi bom demais. Foi bom demais. Mas qual foi o versículo que ele leu? O versículo... Ele disse uns versículos lá, foi benção demais. Depois tu assiste no YouTube. A nossa mente é fantástica. Você vem dentro de um ônibus, conversando com outro irmão. E aí, cara, como é que foi o culto? Não sei o quê. Lá atrás, no ônibus, está lá uma pessoa conversando que na rua dela teve uma briga, puxou a faca e não sei o quê. E você está conversando aqui, ó. Quando você chega em casa, mas pastor Márcio, eu vinha dentro do ônibus conversando com a minha esposa. E lá atrás, o cara disse que o outro puxou a faca, deu 7 facadas e você não estava nem prestando atenção. A mente foi lá e pegou. Você está olhando para mim, meditando no que eu estou dizendo quando termina o culto. O que foi que ele disse mesmo? Se você não pega no espírito, sua alma só pega 6 meses depois. E é por isso que a Bíblia diz, estão sendo tardios. Muitos de vós são tardios. Já deveria estar tomando pirão. E a maioria de nós temos que tomar leite. A igreja já poderia estar vivendo em outro nível. E aí temos que voltar a fundamentos. Fé é fundamento, irmão. A gente já poderia estar em outro nível. Ainda estamos confessando para ter quando já temos. Nós temos que chegar no nível de convicção, onde você não pede, as coisas vêm. O desejo do justo, Deus cumpre. Você deseja, Deus, puf, dá para você. Porque existe um poder que atrai. Confissão é leite da palavra. É leite. É fundamento. Nós já deveríamos estar no nível que só em desejar, chega. Aleluia. Estão comigo? Vou finalizar aqui para você não ficar com raiva. Vamos lá. Versículo de número 22. Diga, coisas presentes
Diga, são minhas. E coisas futuras? O que é que elas são? Futura. As câmeras futuras dessa igreja. As melhores de qualidade para filmar com excelência, meu apóstolo. Os telões de LED que o pastor quer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O que é que ela é? É futuro, mas é nosso. Não haja no futuro como vai ser, porque fé nunca lida com o que vai. Fé já se fundamenta no que tem. E chama as coisas que não são como. Está querendo um móvel novo para sua casa? Já planta esse que você tem. Se você crê que vai chegar um novo, para que esse aí está ocupando o espaço? Aleluia. Procure alguém, semeia aquela mesa, aquele sofá. Vai lá e planta isso. Não vai chegar um novo? Então já prepara. Kenneth Copeland chegou para o nosso amado Mark Henks e disse: faz 3 meses que eu quero te dar um avião e você não está com capacidade de receber? Qual é o problema? 3 meses, um querendo dar e o outro não sabia receber. Então eu fui lá e dei o que Deus tinha me mandado dar. Você amplia a capacidade de receber dando. Eu quero uma mesa nova. O que é que essa velha está fazendo aqui? Semeia? Dá no bazar da igreja, procura um irmão e dá. Se for ruim, joga fora, faz uma fogueira. Não dê coisa ruim a ninguém. Só top. Quanto mais camisa eu dou, mais assombração aparece. Meu guarda-roupa não cabe de roupa. Eu disse, amor, pega tudo aí. Ela fez uma feira, 3 famílias foram abençoadas. Sabe que roupa? Agora eu estou mais magrinho, estou parecendo Nivaldo, todo bonito. Aí é tudo novo agora. Não para de chegar roupa. E eu só tenho roupa top. Você também tem. Planta o bom. Plante ofertas boas. Plante ofertas grandes. Saia da pequenez, pense como grande. Comece a pensar, ele diz, alarga o espaço da tenda, meu irmão. Você vai transbordar para a direita. Já que você vai transbordar, alarga, meu pastor. Amém, primeira dama? Então, Mark Henks foi lá e deu um carro top que ele tinha, que Deus tinha mandado. Ganhou um avião. Igualzinho um do outro, né? O melhor que o carro seja, ele só leva no terrestre. O avião leva para outro continente. Deus quer você voando em alto nível. Mas você está apegado com essa mixaria. Deus querendo te dar 1 milhão e tu agarrado com 100 mil. Agarrado com 10 mil. E Deus querendo te dar 1 milhão. Então, quando eu dou, eu amplio a capacidade para receber. Por isso que é melhor dar. Amém? Diga para o seu vizinho, o presente é seu e o futuro é seu. Diga para ele, então, como é que você vai se comportar? Como é que eu me comporto com aquilo que eu já tenho? Qual é a minha atitude quando eu sei que já é meu? É a mesma posição que você faz com aquilo que é futuro para você. Porque na fé não tem tempo. Fé é eterna. Ela habita em eternidade. E em eternidade não tem tempo, nem futuro, nem passado. Eternidade é agora. Posso ler só mais um versículo? Vai lá para Eclesiastes 3, por favor. Uau, esse versículo aqui é chave, hein? Eclesiastes 3. Olha que versículo poderoso. Eclesiastes 3. Versículo de número 1. Há tempo para quê? Tudo tem o quê? Diga, determinado. O que significa determinado? Tem que acontecer. Está determinado. Deus determinou. Então Deus determinou. Quando você lê tudo que Deus determinou para isso, para aquilo, para isso, para aquilo, para isso, para aquilo, para isso, para aquilo,
ele diz assim no versículo 11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs o quê? Deus fez no tempo, mas colocou a eternidade aonde? No coração do homem. O coração do homem é o quê? O espírito do homem. Agora, presta atenção nisso, que isso é uma chave, tá bom? Pois a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso encaixa com 1 Coríntios 2:9, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, são as que Deus preparou. Presta atenção. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada, vida abençoada, próspera. E também que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Sei, esse é o segredo, que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Voltamos de novo para a eternidade. Saiu do tempo, entrou na eternidade. Presta atenção. Nada se lhe pode acrescentar. Tanto faz para lá como para cá. Está feito. Presta atenção. E nada lhe tirar. Você entendeu? Ninguém vai tirar nada do que é seu. Ninguém vai tirar o que é meu. Por isso que Deus trabalha com restituição. Restituição é a maneira de Deus trazer de volta o que foi roubado e perdido. O diabo não vai tirar o que é seu. E se tirou, eu declaro em nome de Jesus o poder da restituição, trazendo de volta tudo que foi roubado e tudo que foi perdido. Agora pega isso aqui, a profundidade agora. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. Coisas presentes, já foi. O que você recebeu que está presente na sua vida, Deus já te deu isso. Chegou agora, talvez. Mas para Deus isso já foi. O que é, já foi, presente. Presta atenção agora. E o que há de ser, futuro. Não. Eu vou pregar na igreja católica. Presta atenção, meu povo. E minha pova. Aleluia. Presta atenção. O que é presente? E o que vai ser? Então, se já foi, é porque é. Tudo é no é. Fé, eterno. Agora. Então você não dá graça. Obrigado pela minha casa que um dia eu vou ter. Você já diz assim, obrigado, Pai, porque já é meu. Obrigado pelo meu carro, obrigado pela minha casa. E você já celebra como se já é. Porque mesmo que ainda vai chegar no futuro, mas já é. Aí o que é que a fé faz? A fé chama. Como se já fosse, porque já. Seu pastor não vai ter inveja nem medo de perder você, não. Vai lá ver o que esse homem conseguiu pela fé, só chamando. Vai lá na igreja dele. E olha o bairro, olha o povo ao redor. E Deus gosta de fazer coisa. Se tivesse um milionário lá, um bilionário, mas é porque aquele irmão está aí. Talvez tivesse e não desse um centavo. Na primeira vez que eu orei com eles soltaram a mão e ficaram olhando para mim, só eu orando. Eu chamo o mármore, chamo o granito, chamo os vidros, chamo as portas, chamo os ar-condicionado, chamo o telão. Eu saí chamando. Ele ficou olhando. Quando eu abri o olho, todos eles estavam olhando assim para mim, assustado. Mas ele disse, eu pego isso, apóstolo. A partir daí foi ele. Ele ia lá no chão batido, aqui vai ter carpete, vai ter o melhor som, vai ter telão. E saiu confessando.
Aí outro doido se agarrou a ele. E chegou alguns outros. Às 5 horas da manhã, entrava num prédio frio, sem nada direito dentro. Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo. Quem não creu foi emprestando coisas e dando coisa para ele, e sem crer. Porque quem não crê, termina trabalhando para quem crê. Continue crendo, meu pastor. Continue crendo, primeira dama. Pastores, continue crendo. Vá falando que vai ter o melhor prédio dessa cidade. Vai ter os melhores equipamentos. Vai ter o melhor equipamento de filmagem, as melhores câmeras, o melhor telão, o melhor som, o melhor lugar para as pessoas estarem na cidade. Vamos ter culto na quinta, na terça, no domingo de manhã, no sábado à noite, tudo lotado. Vai sair uma multidão e entra outra, sai uma multidão e entra outra. Eu declaro que nenhum bar vai ter mais gente do que a igreja, nenhuma festa do mundo vai ter mais gente que a igreja. Vai haver uma avalanche de salvação como nunca houve em toda a terra. Eu declaro multidões aqui em Recife se convertendo. Arabacandalabas. A unção de evangelistas se levantando na igreja. Evangelistas verdadeiros se levantando, invadindo as praias, invadindo os bares, expulsando demônios, curando os enfermos. O dinheiro de ir para as drogas vai vir para o reino. Dinheiro que está indo para a prostituição infantil vai vir para o reino. Esses endemoniados vão quebrar e o dinheiro vem para a igreja. Tem muitos milionários aí traficando criança, violentando criança. O dinheiro que era para ser uma bênção está sendo usado para destruir vidas e famílias. Eu não sei sobre você, mas dá vontade de chorar direto sobre isso. Porque a igreja quer fazer um projeto, tem que ficar pedindo. A igreja deveria pedir para parar. Tá bom, irmão, tá, já chegou, já chegou. É uma luta. O diabo parece esnobar da igreja. Quando a igreja é maior do que ele. Você é o mais rico da terra. Você é bilionário, milionário. Mas se você não se vê, então pare de usar o primeiro homem. O primeiro homem questiona, analisa, pensa. Isso é sua alma. Você diz, sai da frente, senta aí, senta aí. Você não entende de nada, fica quieto. Vou olhar com o homem interior. A Bíblia diz que os olhos dos sábios estão na sua mente. Como é que você está se vendo, hein? Yes, isso. Quem disse isso? Glória a Deus, se veja assim. E é assim que começam as coisas. Você vai ler Napoleão Hill, tudo Bíblia. Você vai ler os maiores coaches do mundo, tudo Bíblia. Tudo nosso. O mundo usando e ficando rico. E os crentes mais pobres ainda. E o pior é os crentes pagando eles para aprender o que recebe de graça aqui.